Fala tropa, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar alguns padrões que eu já identifiquei no Brasileirão 2025, tá? Nessa rodada 2. E além disso também eu vou falar das minhas apostas agora nessa rodada 2 e vou mostrar para vocês aqui alguns padrões que eu também já pude identificar, beleza? Para que vocês utilizem nas próximas rodadas. Começando aqui pelas minhas apostas, mas antes, já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? Eu quero falar aqui dessas apostas do Brasileirão. Isso aqui é a minha planilha, tá? Aqui na minha planilha, ó, selecionando todas as apostas que eu fiz nesse mês, que tá aqui no Zoom para vocês verem melhor. Eu nesse mês já fiz 54 apostas, tive 37 greens, 16 reds, um reembolso, 69,81% de acerto, 4,87 unidades de lucro. Isso aqui significa que unidade é o valor que você utiliza para uma aposta. Então, se você utiliza R$1.000 para aposta, você já estaria com R$4.870 de lucro. Se você utiliza R$100 por aposta, R$487 de lucro. Se você utiliza R$10 por aposta, estaria com R$48 de lucro, beleza? Aqui está todas as minhas bets de todos os mercados, todos os campeonatos, mas aqui a gente vai falar de Brasileirão Série A. Já selecionei aqui, Brasileirão Série A. Essas foram minhas apostas da segunda rodada, tá? Foi vitória do Botafogo, teve aqui Botafogo e Juventude, vitória do Botafogo. No jogo do Corinthians e Vasco, eu apostei no mais escanteios Corinthians. No jogo do Santos e Bahia, fui em gols, assim como Fluminense e Bragantino, né, no mais 1,75. Eu vou explicar esse 1,75. Aí no Flamengo e Palmeiras, que foi Flamengo contra o Vitória e Palmeiras contra o Sport, eu fui numa dupla, que foi empate anula Flamengo e empate ou Palmeiras, tá? E no jogo do Internacional contra o Cruzeiro, eu fui empate anula Internacional e aí coloquei a vitória do Ajax numa duplinha para poder aumentar a odds. Essas foram minhas apostas nesse Brasileirão, tá? E aí eu tive aqui, como vocês estão vendo, 5 greens e um red. O red foi justamente no Corinthians, no mais escanteios. E eu já começo falando desse jogo do Corinthians, né? O que é que eu identifiquei em relação aos escanteios? Cara, no Brasileirão, escanteios não vale a pena apostar no pré-jogo, tá? Só vale a pena atuar durante o jogo. Porque, por exemplo, nesse jogo do Corinthians, o Vasco entrou com um time completamente reserva. Chocou todo mundo, né, velho? Ninguém esperava o Vasco entrar com um time todo reserva. Até horas antes do jogo ali na prova de escalações não estava dando isso, né? Não estava nos mostrando isso. Então nos surpreendemos, foi surpreendido, né, com o Vasco com o time todo reserva. E o Corinthians ainda por cima fez logo 2 gols ali com 20 minutos de jogo, né? Se eu não me engano foi 20 minutos de jogo, o Corinthians já estava 2-0. Ou seja, os times aqui brasileiros, principalmente o Corinthians, tá? O próprio Vasco também é assim, mas os times brasileiros, quando eles estão na frente do placar, eles costumam baixar as linhas e jogar nos contra-ataques. E não tem aquele ímpeto, né? Principalmente o Corinthians, principalmente o Vasco. Então isso já me ligou um alerta de tipo, pô, não vale a pena arriscar, né, no mercado de escanteios. E isso é a maioria dos times brasileiros, porque eles baixam a linha a partir do momento que está vencendo. Né? Eles recuam o time. É uma prática do futebol brasileiro, porque os times têm o medo de perder, têm o medo de sofrer um empate, e a vontade de ganhar, de fazer mais gols, diminui. O único time que nós temos que, quando faz um gol, quer fazer o segundo, quer fazer outro, é o Flamengo. E dependendo do jogo, do adversário, o Internacional e também o próprio Internacional e... Caramba, fugiu aqui e o Botafogo, né? Internacional e Botafogo. Internacional e Botafogo, se tiver ganhando e tiver jogando com o adversário mais fraco, eles vão querer ali pressionar para tentar fazer o segundo gol, fazer o terceiro, fazer o quarto, quantos gols eles puderem. O Flamengo não. Independente do jogo, eles vão continuar lá em cima, vão continuar pressionando. É difícil o Flamengo baixar a linha com o Felipe Luiz, tá? Então, o mercado de escanteio se torna inviável para a gente apostar, beleza? Voltando aqui para a planilha, uma coisa que eu quero destacar é o fator casa. Cara, o fator casa no Brasileirão está sendo absurdo. Os únicos 2 times que venceram na primeira e na segunda rodada fora de casa foi só Flamengo e Palmeiras. Né? O Flamengo venceu de Vitória e tomou um empate ali nos 70 e poucos minutos, mas conseguiu a vitória no final do jogo. Mas o Flamengo foi melhor, mereceu ganhar. E a gente sabe que a diferença hoje do Vitória para o Flamengo é muito grande.
E o Palmeiras, que acabou vencendo também, né? Mas foi um jogo muito polêmico, com um pênalti que não existiu. O Palmeiras que poupou vários jogadores e o Sport foi melhor, tá? O Sport foi melhor. Eu reconheço aqui que o Sport realmente jogou melhor e bateu a minha bet, né? De empate anula Flamengo com empate ou Palmeiras, a chance dupla. Mas o fator casa realmente tenho levado muito em consideração. O Botafogo enfrentou o Juventude, eu sabia que o Botafogo, pelas partidas que fez contra o Palmeiras, né, principalmente contra o Palmeiras, me chamou a atenção, então em casa a tendência era vencer realmente o Juventude, estava pagando em 50 no pré-jogo, uma odds boa, e o Internacional também está fazendo uma belíssima partida. Mas o mercado que eu tenho utilizado muito nesse Brasileirão, tá? Principalmente eu percebi isso na primeira rodada e já explorei bastante na segunda. Como vocês estão vendo aqui, é o empate anula desses times favoritos quando atuam em casa, principalmente. Mas no caso do Flamengo e Palmeiras, iria enfrentar equipes inferiores. Então, esse empate anula, velho, é algo que eu recomendo bastante o mercado você estarem utilizando, tá? Empate anula vale muito a pena. Eu utilizei empate anula do Flamengo, empate anula do Internacional, e são 3 times que vai ser difícil perder os jogos, principalmente quando atuar em casa, tá? Óbvio que fora de casa a gente tem que proteger, tem que ver o adversário qual é, mas, cara, Flamengo, Palmeiras, Internacional vai ser difícil perder. E por que vai ser difícil perder? Porque são times que têm excelentes defesas. Cara, no Brasileirão, conta muito o time que tem boa defesa. Então, para mim, as melhores defesas do Brasileirão é Palmeiras, Flamengo e Internacional. E ainda eu destaco mais Palmeiras e Internacional. O Flamengo e o Palmeiras também têm tomado muitos gols nos últimos jogos, mas são times que sempre marcam gols porque tem um excelente ataque, né? Tem jogadores excelentes lá na frente. Então, esses 2 times sempre vão se destacar por isso. E o Internacional também. Para mim, são os favoritos para brigar pelo título, são os times que mais competitivos, os times mais organizados, bem treinados. Né? O Palmeiras está vivendo uma fase turbulenta, mas eu acredito que essa fase vai passar e o Palmeiras sim vai brigar com o título. E destaco também o Botafogo. Eu tinha muita dúvida em relação ao Botafogo no início do ano, mas o Botafogo vem melhorando cada vez mais, tá? E vem jogando bem, permaneceu a base do time do ano passado, mas obviamente vem uma perda muito grande do Almada com o Luiz Henrique, mas é um time que está voltando a jogar bem depois que tem o comando técnico, tá? Então é outro time que eu vou estar de olho. Então os 4 times que para mim eu sempre vou estar de olho na possível vitória em todas as rodadas, mas utilizando sempre o empate anula no Brasileirão, tá? Sempre utilize o empate anula. Flamengo, Internacional, Palmeiras e o Botafogo, tá? Vale a pena sempre estar de olho nesse empate anula, chance dupla. Se der para fazer individual, faça. Se não der para fazer individualmente, aí você vai com uma dupla, beleza? Mas são os times mais confiáveis desse Brasileirão. Cara, o jogo do Atlético contra o São Paulo, quem assistiu o meu vídeo do YouTube, das análises do domingo, se você puder, vai lá e assiste, você vai ver que eu falei isso. Os jogos do São Paulo têm uma tendência muito grande para under, porque é um time que se defende bem e o ataque está muito improdutivo nesse momento da temporada, tá? Óbvio que ainda tem a ausência ali do Lucas, principalmente, que é um cara que faz muita diferença, mas os jogos do São Paulo têm uma tendência muito grande para o under. Então, eu, apesar de não ter atuado nesse jogo aqui, porque o Atlético já é um time que tem sido muito ofensivo, né? Foi um jogo que eu quis observar e eu acompanhei assistir esse jogo, justamente para confirmar esse padrão. Então, a partir dos próximos jogos agora, eu vou estar de olho no mercado de under nos jogos do São Paulo. Principalmente nos jogos contra equipes grandes ali do mesmo nível do São Paulo. Obviamente que quando for enfrentar equipes inferiores em um jogo no Morumbi, a tendência é que seja um jogo com gols, né? Mas até agora, 2 jogos do São Paulo contra o Sport 0x0 e contra o Atlético Mineiro 0x0. Ou seja, 2 jogos, só voltar aqui, 2 jogos favoráveis demais para o under, tá? Então já vou estar ligado nesse padrão do São Paulo. E os outros jogos, velho, que eu atuei foi no mercado de gols, né? Como vocês estão vendo aqui, no jogo do Fluminense contra o Bragantino eu fui no mais 1,75 e no Santos e Bahia eu fui no mais 1,75, ambos pagando 1,50, né? Aqui 1,50 e ambos deu green, tá? E cara, é aquilo que eu falei para vocês também na análise dos vídeos, na análise que eu fiz. Os jogos do Santos e os jogos do Bragantino, fiquem de olho no mercado de gols. Jogos do Santos e Bragantino. São 2 defesas ruins,
São duas defesas que tomam muitos gols, expostas, e no segundo tempo cai muito de produção, né, defensivamente, tanto o Bragantino quanto o Santos, principalmente o Santos. O segundo tempo do Santos é um time que cede muito, porque os zagueiros do Santos já estão cansados, o Gil não aguenta jogar 90 minutos. Então o Santos vem sofrendo muitos gols, sofreu gol lá na primeira rodada do Vasco. Eu falei para vocês desse padrão, apostei nesse padrão, se repetiu. Bragantino, a mesma coisa quando eu vi contra o Ceará, a mesma coisa aqui no Fluminense, se repetiu para padrão de gols, tá? Então são dois times, Bragantino e Santos, que eu vou estar a favor do mercado de gols nesse Brasileirão até o momento, porque é um padrão que deve se repetir, porque são dois times defensivamente muito frágeis, tá? E cara, eu quero destacar esse Brasileirão que tem sido um Brasileirão com gols, as equipes têm buscado a vitória, as equipes têm atacado mais, as equipes têm buscado gol, então olho nesse mercado, tá? No pré-jogo, obviamente, nem todo jogo a gente consegue trabalhar gols, porque é um pouco mais arriscado, mas no meu caso, né, Bragantino e Santos, eu confio nesse mercado de gols, porque pelo estilo de jogo dos dois times e por defensivamente ser equipes mais frágeis, mas os outros jogos, no ao vivo, eu vou estar de olho em gols. E aí, cara, também vale a pena estar de olho no mercado de escanteios, tá? No Brasileirão, eu vou recomendar aqui um vídeo para vocês, que é do canto limite. Por exemplo, quando você vê um time que está empatando ou perdendo, né, jogando em casa, ou então o favorito ali está perdendo o jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Grêmio contra o Ceará estava vencendo por 1-0, e aí o que foi que o Grêmio fez na reta final do jogo? Foi para cima do Ceará. Foi para cima do Ceará. Então esse ir para cima torna o jogo ainda mais aberto, e o Ceará, obviamente, baixou muitas linhas. Então se torna, devido à quantidade de cruzamentos, ao desespero ali, né? A quantidade de cruzamentos de finalizações de fora da área, porque não consegue infiltrar na área do Ceará, o Grêmio estava fazendo muito isso. Então a probabilidade de ter escanteio nessa reta final de jogo é muito grande. Então existe uma estratégia que é o canto limite, que eu quero recomendar aqui para você. Assista essa estratégia, porque é muito bom para aplicar no Brasileirão, tá? As equipes, quando chegam no final do jogo, que está perdendo, elas vão pro abafa, pressionar, e é cruzamento o tempo todo, é finalização de fora da área. O jogo do Fluminense Bragantino também foi assim, e nesses jogos aconteceu o escanteio no final do jogo. Então é algo que vocês podem utilizar bastante, beleza? Mercado de escanteios no ao vivo, vou deixar aqui o vídeo para recomendar para você. Então esses foram os padrões que eu pude identificar. Foi uma segunda rodada bem lucrativa para a gente, né, no Brasileirão. 5 greens e um red, 1,67 unidades de lucro, excelente, um resultado excelente na segunda rodada do Brasileirão. E galera, nas próximas rodadas, se eu encontrar padrões, eu venho compartilhar aqui com vocês, tá? Tamo junto, vamos pra cima. E deixei também o link para você entrar no Clube dos 5% na descrição. Tamo junto.